Eu sou o Haroldo da Âncora e bem-vindo ao Fala aí, Mestre, o podcast do Âncora Group. Hoje eu vou estar conversando, vou ter uma conversa muito azeitada, lubrificada, tá? Com uma das pessoas que eu conheço como um dos maiores homens de negócios desse país e do ramo de construção, Carlos Bordoni, diretor da WD-40. Carlos, aliás, Bordoni, né? Sim. Tá? Muito bem-vindo, muito obrigado por você estar com a gente aqui, tá? Estou muito feliz, muito honrado com a sua presença. Eu e a Âncora. Amigo Haroldo, meu amigo de longas datas, longas feiras e muito trabalho na vida, né? Sim, já fizemos Eu muitas me lembro coisas quando você era gordo, aqui, ó. faz tempo. Faz tempo. Não, Mas sim, um prazer estar aqui para a gente bater um papo, trocar ideias. sim. Obrigado de me chamar de mestre, mas na verdade eu sou só um trabalhador e eu me denomino vendedor. Tá. É isso a minha vida. Só para vocês terem uma ideia, eu conheci o Bordoni em 99 para 2000, onde ele fez uma ação de marketing com a WD, né, 40, junto à empresa que eu trabalhava numa feira. E aí a gente ficou anos sem se ver. Fizemos, foi atingir os nossos objetivos. E a gente se encontrou um dia numa feira muito pequena, em São José dos Campos. E a gente parecia dois mascates, onde a gente tinha um caixotinho, literalmente um caixote, tá? Uma tábua que abria, eu coloquei os chumbadorzinhos da Âncora, que só tinha alguns. A linha inteira, Isso, a linha inteira. Que a linha inteira de WD, que era uma lata. Era uma lata. Ele nem precisava da tábua no caixotinho, era só a lata em cima, tá? Mas eu não quero só... Vamos falar de WD, mas também a gente vai conversar sobre a sua trajetória, no modo geral, tá? Então, por favor, você começou aonde e como? A minha formação, eu sou contador. Olha, nada a ver com o negócio. Nada a ver. E em algum momento da minha vida, alguém achou que eu tinha uma tendência para a área comercial, né? E isso foi em que empresa? Eu trabalhei na Philips Iluminação, Tá? era uma fábrica, uma indústria de lâmpadas, né? Hoje, tecnologia e tal, até lâmpada ela não é muito o negócio dela. Mas foi aí que eu descobri o meu prazer pela área comercial. E eu me denomino vendedor, mas eu adoro fazer marketing. Sim. Mais do que a venda, eu acho que o marketing ele fica mais duradouro na relação comercial. Sim. E eu adoro muito relacionamento, conversar com pessoas. Não falo tanto quanto você. Tá bom. A briga é boa, né? Mas, então, essa é a minha formação. E meu primeiro trabalho comercial era feirante. Aos 13 anos eu fui feirante. E aí a minha vida eu vou para a área contábil, aí viro para essa área comercial, entro na área de vendas, assumo uma gerência comercial. Mas quem foi esse visionário que te enxergou? Você pode até falar, dá o crédito para ele, né? O meu mestre Antenor Amádio Filho. Tá. Que era na Philips. Na Philips, era o meu gerente. Você não devia ficar diretor. dando show lá na contabilidade, não. Quase Não. nada, né? Não, mas eu tenho um jeito muito informal de tratar as coisas. Sim. Tudo. Para mim, tudo é relacionamento, nada tem que ser feito do meu jeito, mas eu gosto de orientar para que a gente atinja um objetivo, em qualquer coisa. Isto. Né? É isso que eu ia te falar. Hoje a gente estava vindo, porque a gente está fazendo essa série de podcasts aqui na FEICOM, e eu vindo de carro de Vinhedo para cá, conversando com a Elaine, a nossa diretora, e eu falei que você é um mestre realmente no marketing de resultado, né? Isso. Quer dizer, você foca na venda, na distribuição, né? Com base no que você vivenciou. Eu gosto do relacionamento duradouro. Tá. Eu sou casado há 42 anos com a mesma mulher. Sim. São 42 anos de casamento, um mês e meio de alegria, mais ou menos, desses 42 anos. Porque a alegria e a felicidade não é eterna, elas são momentos que vão sendo somados. Gente, então, como Magali, você que está me ouvindo aí, se estiver ouvindo, não foi piada, é verdade, tá? Eu ia falar, coitado da Magali, você fica fazendo isso, mas eu acho que eu ganhei de você. Eu tenho uma longevidade e felicidade muito maior, deve chegar aí nos 2 meses, Tá 2 meses vendo? e meio. Então, porque outra coisa, Haroldo, para mim, a felicidade, ela não é você não tem que buscar a felicidade, ela não está no fim.
A felicidade está no meio. No meio, né? Está no início, pode estar no fim. Então não fique pensando que você vai achar a felicidade em algum lugar. Viva esse momento. O relacionamento com um amigo, um relacionamento com um cliente, um relacionamento com qualquer coisa. Isso é a felicidade. Sim. Com a esposa, com a família. São momentos felizes e não tão felizes também. Claro, mas e daí? Da outro lado também, a pessoa pode ser que ela não seja tão feliz. Sim. Mas quando você soma tudo isso, você fala, eu tive uma vida feliz. Eu tive bons momentos na empresa, né? Sim. Agora, parte ruim todo mundo tem, na vida, na empresa, no negócio, né? Mas eu acredito muito nisso, no relacionamento, eu trabalho muito o marketing, eu gosto de fazer marketing. Tá. Mas vamos falar do marketing, mas eu quero saber, você está na Philips ainda, a gente não conseguiu sair da Philips. Tá. Vamos lá. Se a gente, olha, pessoal, eu e ele conversando, a gente fala de 50, 60 assuntos numa noite e não terminamos quase nenhum. E depois a gente manda mensagem pro outro para dizer que alguma coisa que esquecemos de falar. É verdade. Tá? Então você estava na Philips. Aí, então, eu vou para a área comercial, gerente de produtos, lâmpada. Faz o que eu fiz, que eu faço hoje, foi gerente de produto também. Aí um outro louco acha que eu tenho uma veia comercial e me coloca de gerente de vendas na região do Paraná e Santa Catarina, que era uma região naquela época que estava com problemas de venda. Sim. Nós éramos a 8ª, 9ª filial de um total de 15. E em 6 meses a gente passa a ser a 3ª, depois da minha gestão. Mas parece que foi uma proposta, como é que é a história da ponte? É uma ponte? Isso, calma. O meu diretor falou o seguinte, olha, eu gostaria que você fosse substituir uma gerência, assumir e recuperar a região que estava com problemas de venda. Aí eu falei assim, ele falou, eu vou te dar até amanhã para você pensar, conversa com a sua esposa, para você tomar a decisão. E ele falou, só que tem uma coisa, eu vou destruir a ponte. Eu falei, eu não entendi. Ele falou, se você aceitar, não tem retorno. Eu falei, eu aceito. Ele falou, não, mas você tem que pensar. Eu falei, agora você se enroscou, porque eu quero ir. Você me desafiou, eu quero ir. Você não deveria ter falado assim comigo. Eu tinha 32 anos de idade na época. Já tinha os meninos? Já, tinha criança pequena. Aí acabei indo para... E foi interessante que eu cheguei em casa e falei para minha esposa assim, ela tinha uma loja e tal, eu falei, eu tô com um problema, nós fomos transferidos para Curitiba. Nós fomos. Daí ela falou assim, como assim? Eu falei, chegaram para mim que ou eu vou para Curitiba ou eles me mandam embora. Que era uma mentira, na verdade. Sim. Eu já tinha que começar a forçar a barra. E fomos para Curitiba, daí eu comecei a trabalhar, eu não tinha noção nenhuma assim de como fazer a gestão de pessoas, venda, mas eu acreditava que ia dar certo, né? E outra coisa, eu não tinha mais caminho de volta, eu só podia ir para frente. Sim. E aí foram, na Philips, lá foram 9 anos, aí me deram a região do Rio Grande do Sul, que eu recuperei também, e aí eu acabei sendo convidado para vir para a WD-40 no ano de 98, mais ou menos. Sim. Mas, nesse período, até que enquanto eu estava na Philips em São Paulo, eu tinha terminado a minha faculdade de Ciências Econômicas, eu era contador, tinha anel de contabilidade e tudo, você vê que E eu precisava, eu falei, é importante eu aprender inglês. Então, eu tinha terminado a faculdade e comecei a fazer um curso de inglês. Com 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo o curso nas escolas Fisk, o dono da escola chegou e falou assim, você não quer dar aula para mim de inglês? Eu também dei risada. Ele falou, não, mas você você ensina bem, você se comunica bem. É o primeiro cara que acreditou em mim como alguém comercial, de comunicação. E dei aulas por 10 anos na escola Fisk. Então eu tinha, sei lá, 23, fui até 30 e poucos anos, quando eu me mudei para Curitiba, que eu tive que abandonar essa função. No dia que eu saí da escola Fisk, o diretor me deu um presente, que eu fui o professor que mais formou professores para ele. Olha só. Então, eu também sei ensinar alguém a ensinar. Eu gosto de fazer gestão de pessoas. Essa foi uma primeira experiência. Depois eu vou para a Philips, aí a gente tem todo esse sucesso e entro na WD-40 a convite do Milton, que é o dono da Ferragens Negrão, que era a operação WD-40. Assumiu a operação, né? Isso. E vocês pegaram uma operação que ela estava fraca, não era isso? Muito fraca. O produto tinha perdido, era de uma outra distribuidora, a gente assumiu 8 anos depois,
tinha muitas marcas paralelas, os preços eram produto sem qualidade, sem valor agregado, e nós fomos obrigados a introduzir um produto que tinha um preço alto. Sim. E aí nós vamos falar de preço e valor. Tá? E eu valor. Vou te falar uma coisa, a gente se conheceu, eu era lojista. Tá? E aí eu cansei de ouvir os clientes falando, é caro. Ah, manda aí, sabe? Isso depois que eu tomei a aula de... Você foi um dos meus professores também naquela época, inclusive. Obrigado. E aí você fala, você tem a WD e você pode até falar um pouquinho dela. Ela tem quantos anos? No Brasil ela está com vocês? Com a gente está há 28 anos, que nós pegamos a operação. No Brasil ela está mais ou menos há uns 30 anos, 40 anos. Mas o produto era importado. Quando nós assumimos a operação, a gente começou até a envasar aqui no Brasil. Que foi também uma situação inédita para a WD do mundo. E a gente só começou a envasar aqui porque a importar era muito mais caro. Então nós desenvolvemos um sistema que a WD não fazia, que era ter um envasador fora do país. Eu que fiz isso também. Nós fomos atrás, homologamos uma fábrica e tal. E o brasileiro, de uma forma geral, ele não faz manutenção preventiva. É cultural isso, né? E aí WD é um produto que você tem que usar de forma preventiva e também corretiva. E é difícil você passar essa mentalidade. E eu tinha um problema, que eu chegava no cliente e falava, olha, WD, ele falava, é caro, mas ele não punha na prateleira. Aí eu falei, bom, como é que eu vou conseguir que esse cidadão compre o meu produto? Aí tem um sistema em marketing que chama drag, draga. Ou seja, eu vou lá, lanço a escavadeira e puxo. Então o que eu tenho que fazer? Ir lá, pegar o consumidor e trazer para dentro da loja. Trazer o consumidor, quem tem interesse em consumir ou adquirir o produto, num ponto de venda. Quando ele vai chegar no ponto de venda, não tem o produto. Mas o lojista ou o comerciante vai falar, puxa vida, estão procurando esse produto. Estou perdendo dinheiro, né? Aí o vendedor vai no sistema de oferecer, puxa, alguém já me pediu esse produto, coloco na prateleira, eu continuo dragging, eu continuo arrastando o consumidor. Aí, como é que você tem que fazer isso? Com treinamento, com feiras de negócio, onde nós nos conhecemos, para você mostrar que você existe. Dá trabalho, leva tempo, mas é um processo muito sólido. Porque quem tem contato com o seu produto visual, ele retém muito mais. Eu vi você fazendo agora um treinamento, tem um telão lá de não sei quantas polegadas, fazendo treinamento, demonstrando... 12 metros de comprimento. 12 metros. Tinha pelo menos umas 100 pessoas paradas, alguns de boca aberta, vendo você... A boca aberta, sim, estarrecidos, o que você estava fazendo. Isso vai ficar gravado na mente deles. E amanhã, quando ele for numa loja ou ele tiver um problema, ele vai procurar o teu produto. Vai procurar a âncora. Âncora, isso. Outra coisa que eu entendo, quanto mais empresas, quanto mais pessoas tiver fazendo isso que você está fazendo e que nós já fizemos no passado, de pegar a nossa caixinha de mascate e treinar 10 pessoas, 20 pessoas, né? Ficava sem almoço, sem janta, para trabalhar, porque no outro dia nós tínhamos que ir para outro lugar. Mascate mesmo. Então, quanto mais pessoas estiver fazendo isso, em uma categoria de produtos, seja de fixadores, seja de desengripante WD-40, seja de, sei lá, hambúrguer, né? Isso vai desenvolver o mercado. Porque as pessoas vão entender que você precisa fazer uma manutenção preventiva, que você precisa ter um produto que resolva o seu problema. Bom, em alguns casos, num primeiro momento, você vai pegar um produto de preço baixo. Mas em algum momento, você vai precisar de um produto que tenha mais valor. Eu costumo dizer o seguinte, há 20, 30 anos atrás, uma bicicleta custaria 200, 300 reais. Hoje, custa 70 mil reais. Então, se você tiver uma bicicleta de 70 mil reais, você não pode usar um anticorrosivo barato. Um óleo spray. Um óleo spray. Você tem uma obra que vale milhões, um estádio de futebol que eu sei, e aeroportos que vocês fazem, e a casa de um cidadão, que é o lar dele, se você usar alguma coisa que vá gerar problema ou vai te dar uma manutenção em breve,
você vai pensar duas vezes. Sim. Entendeu? Se você usar uma fiação de má qualidade, um encanamento, um piso, você vai ter que trocar ele, vai custar mais caro. Eu vou contar uma história para você. Um dia eu fui comprar um mouse e eu cheguei numa dessas lojinhas e falei assim, eu quero um mouse. Daí ele pegou e falou assim, olha, esse aqui é um mouse de R$10, esse é um de R$20 e eu tenho de R$30. Daí eu falei, mas qual é a diferença? Ele falou, você vai levar o de 10, não presta, vai comprar o de 20, é 30. Quer levar o de 20, que é mais rápido do que vocês gastar 10 e vir buscar o de 20? Ou seja, eu posso comprar o de 10, mas se eu tivesse comprado o de 20, eu não gastaria 30. Então aí eu estou falando outra vez, eu estou falando de preço e estou falando de valor. Sim. Eu gostaria que você até conhecesse essa pessoa, é o Kleber da Steelworld. É uma empresa de insumos para drywall e steel frame em Limeira. Com sotaque, aquela coisa do interior, mas ágil demais. E ele sempre fala, porque eu falo nas palestras, nos treinamentos, se você quiser o mais barato, você não vai comprar na Âncora. Principalmente aquele parafuso para drywall. Ele falou, Haroldo, mas seu parafuso não é caro. Ele vai, meu cliente leva, entra no metal, atravessa o gesso, não dá retorno, não quebra, não entorta, ele não perde. Então o que é barato? O que é caro, não é verdade? Isso. Eu tenho uns exemplos também que eu digo assim, imagina se você é mecânico em uma torre de energia eólica. Sim. Você está a 45, 50 metros de altura. Você subiu toda aquela escada com uma lata de anticorrosivo, micro-óleo, e você chega lá e ela cai. Bom, caiu, você vai ter que descer, perdeu tempo. Se você subir com um parafuso de má qualidade, se você subir com um desengripante de má qualidade, você só tem chance de fazer certo uma vez. Sim. Porque o custo para esse serviço é muito mais caro do que o parafuso, do que a lata de desengripante. Então, quando você vai pensar num serviço de qualidade, realiza uma vez só. Sim. Uma vez só, com um produto. Então, quando a gente fala preço, muitas pessoas gostariam de comprar um produto que trouxesse mais valor para ele. Muitas vezes não tem dinheiro. Ok, eu vou comprar um produto mais barato. Mas o dia que eu tiver dinheiro, eu compro uma Mercedes, eu compro uma BMW. Um dia um cidadão chegou para mim e falou assim, nossa, a classe executiva de um avião é muito caro. Eu falei, para você que não tem dinheiro. Sim. Agora, você sabe o conforto que tem uma classe executiva? Sabe qual é o valor que está agregado a esse preço? Olha, vamos lá, você economiza uma noite de hotel às vezes, não é? Ou Pronto. Então aquilo que você vai render no outro dia. Você pega um voo transcontinental, como a gente está falando, o profissional, a pessoa chega inteira lá, pronta para trabalhar. Então, mercado consumidor nós temos em todas as categorias, né? E falando de WD-40, o que nós fizemos? Oferecemos valor a um produto. Quando eu fazia as feiras, eu era o único da categoria de desengripante, micro-óleo, anticorrosivos que fazia. Um dia chegou um executivo de uma multinacional e falou, nós todos temos que fazer isso para o mercado crescer. Nesta feira, nós estamos na FEICOM hoje do ano de 2024, hoje aqui tem 4 fabricantes, 5 comigo, de micro-óleo e desengripante, oferecendo na categoria. Isso é bom, porque o consumidor que está aqui, o profissional que está aqui, ele vê que tem produto para solucionar problemas. Sim. Que muitas vezes... e outra coisa que você faz muito e eu faço, muitas vezes o consumidor não sabe que ele tem um problema. Ele não sabe que ele precisa passar um desengripante num cadeado, na bicicleta, na dobradiça. Ele se acostuma com o barulho ou com o mau funcionamento do equipamento e não percebe. Até um dia que alguém fala para ele, você sabe que dá para usar esse produto? Você sabe que dá para fazer dessa forma? Pronto. Daí ele fala, eu tenho esse problema e não sabia. Então nós, né, como catequizadores, vamos voltar à época de Jesus e Maomé e tal, cara, nós temos que catequizar o consumidor, o profissional. E eu fico feliz nessa feira que a gente vê os profissionais andando pelos corredores e saboreando tecnologia. Sim. Hoje nós estamos falando de ferramentas a bateria, né? Nós estamos falando de chumbadores químicos, nós estamos falando de
Essa é a tecnologia. E eles têm que ver. Sabe por quê? Eu, como consumidor, quero consumir produtos de valor. Eu quero consumir. Você tem que me oferecer isso. Né? Pode ser que eu não possa comprar. Esse é outro problema. Essa é uma situação, né? A gente vê empresa de tinta aqui oferecendo tinta sem cheiro, tinta que é bolor, tinta que não sei o quê. É produto que Era tem esse preço. o exemplo que eu ia dar. Porque a gente sempre fazia assim, eu ia pintar minha casa. Aí eu falava assim, ia lá, me dá uma tinta. E aí aquela tinta não pintava, tinha que dar 3D mão, tinha que fazer uma coisa. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Isso nem fui eu, foi a pessoa mais inteligente da relação. Só vamos comprar aquela marca, Sim. ou aquela outra marca, a primeira ou a segunda, porque ali você sabe. Mas ela é mais cara. No final não fica, Sim, não é verdade? Ela é mais cara, mas ela te dá, te traz valor. Eu vou te falar, a minha sala está pintada há 8 anos. Tá? E a gente vai lá, passa um pano naqueles locais de atrito, porque nesses 8 anos as crianças, inclusive, foram crescendo, então a mancha vai subindo. E ali, sim, não é verdade? Aquele canto da parede que eles fazem a curva. Escrevem, né? Escreve. Deixa eu falar uma outra coisa. Falando de WD, a tecnologia vai evoluindo. Então, o WD ele foi inventado para proteger peças metálicas. Aí vieram as armas, proteger arma, proteger bicicleta, proteger, lubrificar cadeado, fechadura no automóvel, no avião. E agora está sendo muito utilizado na manutenção de drones. Essa tecnologia não existia há 20 anos atrás. Sim. Então, você precisa ter um produto que atenda uma nova tecnologia, que é o drone. Hoje, você faz pulverização de agrícola com drone. O drone, quando ele pulveriza o veneno, esse veneno ele adere à fuselagem, à carenagem. E isso é prejudicial para o equipamento. Mas se você passar um WD na fuselagem, na carenagem do drone, já vai proteger os equipamentos, os contatos elétricos e vai evitar que o veneno, o inseticida, grude, contamine o equipamento. Você tem uma ideia, hoje você tem drone pintando prédio, né? Essa eu não sabia. Sim, muito interessante. Olha aí. Tá, o drone vai, ele vai com as mangueiras, né? E o drone sobe. Isso aí. Então, é tecnologia. Então, quando você fala de um WD-40, a maioria das pessoas fala o seguinte, puxa, é para mim usar em cadeado? Também. Mas você pode usar no seu carro, na sua geladeira, em casa, manutenção em geral. E essa é a nossa função todos os dias, todos os dias. Daí eu tenho uma equipe de marketing aqui que fica, vamos voltar no marketing outra vez, fica mostrando para as pessoas no Instagram, no Google, mídias sociais, onde é que você pode usar. Sim. Uma dica. E às vezes a pessoa tem aquele problema, mas ela não percebe que ela pode resolver com uma simples borrifada de produto. Que às vezes eu te liguei e falei, eu vi isso. Lembra que você anotar, vou anotar aqui. E isso é interessante, você falou uma coisa. O WD-40 é um produto atemporal. Porque, vamos lá, nós estamos falando de quantos anos? 70. 70 anos. E ele funciona... Eu não era nascido ainda. Da mesma maneira, nem eu, graças a Deus. E ele funciona da mesma maneira e a fórmula é a mesma há 70 anos. WD é o nome... Iluminado quem fez. Tem muita gente, eu gosto de contar um pouco de história, WD é uma abreviação de uma palavra chamada Water Displacement, dispersor de água, que a função dele, na verdade, o cidadão que inventou na cidade de San Diego, na Califórnia, ele procurava um produto que eliminasse o oxigênio e a água de uma superfície metálica que gera corrosão. O oxigênio e água podem gerar corrosão numa parte metálica. Sim. E water displacement. Então, se eu conseguir alguma coisa que disperse, que elimine a água... A umidade, né? Isso. Agora, só que ele era um cara tão teimoso, que ele fez a primeira fórmula e não deu certo. Ele fez a segunda, não deu certo. Ele fez a terceira, não deu certo. Qual fórmula que deu certo? 40. Aí ele batizou o produto dele de Water Displacement Formula Number 40 e abreviou para WD-40, que é o produto que tem até hoje. São 70 anos da mesma forma, da mesma fórmula, vendido em 147 países. Sim. Eu acho interessante porque ele foi de uma maneira completamente diferente. Ele não foi na resolução do problema.
quando ele fez o WD. Ele foi na prevenção do problema. Se eu não tiver umidade aqui, eu não tenho oxidação. Isso aí. É uma solução técnica que ele deu, né? É. Mas aí o produto, ele começou a variar para passar em madeira, você pode passar em plástico, você pode passar na pintura, você pode remover, sabe aqueles adesivos colados na geladeira ou o piche que ficou na lataria do carro? Você remove com WD sem prejudicar a pintura. Então ele foi usando, o consumidor foi usando de várias formas. Tanto é que a gente chama o WD-40 de produto multiuso. Sim. Porque ele pode lubrificar, ele pode limpar, ele pode proteger, ele pode destravar uma peça e pode lubrificar. Então, um cadeado ele lubrifica, ele remove uma tinta, uma graxa. Por exemplo, às vezes na estrada, ou o capacete do motociclista tem insetos que grudam na lente do carro. Se você passar WD antes, não gruda. Passar no farol, passar na proteção do capacete, sim, por exemplo. Na viseira, né? Na viseira. Então, e é um produto que é multiuso. E a cada momento que a tecnologia melhora, ele continua sendo o mesmo produto. Olha, a gente podia falar do WD muito tempo, mas eu acho que é a mágica que você fez, porque o WD-40 estava aí, não é verdade? E ele estava desacreditado ou desconhecido na hora que vocês... Desconhecido. Desconhecido. Era um produto jovem, estou falando isso de 30 anos atrás, né? Sim, era um produto jovem para o Brasil. E aí, eu vejo, como eu sigo desde aqui, olha, a gente se conhece há 26 anos, desde 98, tá? E eu vejo que a estratégia, isso que eu estava falando, como o produto é temporal, a estratégia também, ela foi tão eficaz e não eficiente, eficaz, que ela é atemporal também. A história da barraquinha com caixotinho, com duas latinhas em cima, que uma você aplicava no papel e a outra você guardava para aplicar no outro dia, porque aquela ia acabar, porque você também andava sem muito espaço, né? Você tinha um problema de avião, de malas e tudo mais. A técnica de promoção não mudou muita coisa. A gente vem aqui no stand de vocês, então está do mesmo jeito que o Bordoni trabalhava sozinho, só que com bastante gente e mostrando muito mais usos. Sim. Você pensou já que é atemporal o método que você... Aumentou o tamanho? Aumentou o tamanho, a estratégia mesmo, a gente continua falando com o consumidor, orientando o consumidor. Nós temos consumidores que falam, eu uso no cadeado. Mas você já usou não sei aonde, no ventilador? Não. Bom, aumentei mais um consumo. No drone? Isso, no drone, não sei o quê, na bicicleta, no skate, você usou para hidratar couro do teu sapato, da bolsa, da jaqueta. Sapato, eu adoro. Olha lá. Então, na verdade, o consumidor, ele às vezes não sabe todas as aplicações. Então, nós temos pessoas que ficam atônitas quando veem que nós estamos passando o WD num sistema elétrico, num motor elétrico para recuperar. Não conduz energia elétrica. Ele, na verdade, ele evita o contato, ele evita o curto-circuito. Ele é chamado de dielétrico. Dielétrico é o seguinte, passa a corrente onde tem que passar e não passa onde não tem que passar. Sim. A água provoca um curto. O óleo, ele não conduziria corrente. Logo, você estragaria o equipamento. O WD é o seguinte, onde tem que passar, passa. E onde não precisa, não passa e ele protege contra a ferrugem e o mau contato. Ponto. É isso aí. Então, você está falando da estratégia. Sempre orientar o consumidor. Seja ele um usuário doméstico ou um profissional. Né? O profissional, ele carece de informação mais técnica. O hobbyista, você tem que achar. Por exemplo, eu gosto muito dos pescadores. Você sabe que um pescador vai pescar, chega em casa, toma banho com o equipamento de pesca dele, com a vara e os molinetes, depois beija a esposa, né? Tá. Aí ele fala o seguinte, agora eu vou, pesco, tomo banho com o meu equipamento, passo o WD-40 e depois beijo a esposa. Aí aumentou mais um processo. Sim. Porque ele fala, amanhã pode ser que me dê vontade de pescar e meu equipamento tem que estar pronto para pescar. Né? É uma brincadeira, mas o pescador e o hobbyista, de uma forma geral, ele é muito cuidadoso com o equipamento dele.
como é a bike, são os atiradores esportivos, como barcos, né? Então o WD ele se encaixa em todas as categorias, como por exemplo, uma costureira que pode usar na máquina de costura. E aí nós temos as aplicações industriais, teares, aviação, barco, indústria, seja lá o que for. Você fornece em litros também, né? Não é? Também, tem aerosol e a gente chama líquido, né? Em baldes de 5 e 18 litros. Sim. Mas voltando na estratégia, a estratégia sempre foi a mesma. E você sabe que a gente tem uma pesquisa que diz que esse mercado pode multiplicar por 4. Vou falar uma coisa para você. O mercado de aerosol no Brasil hoje está muito desenvolvido até com desodorante aerosol. Sim. Mas existe queijo em aerosol. Nos Estados Unidos, na Europa tem. O mercado brasileiro ainda não conhece. Então você imagina. Em aerosol que ainda não se usa tanto. Não se usa tanto, mas vai se usar. Então eu digo que esse mercado do aerosol, e aí entraria os desengripantes, vai crescer demais. Como a linha de chumbadores e a linha de ferramentas vai crescer com novas tecnologias. A minha esposa agora, eu dei um presente para ela, que foi um aspirador de pó à bateria, que ela está adorando. Sim. Então ela, ao invés de ficar dando bronca em mim, ela pega o aspirador e vai aspirar, não faz barulho, é uma maravilha. Sim. A bateria, entendeu? É muito mais prático de você usar. E é um equipamento que tem preço, mas tem um valor inestimável. Sim. Que é a praticidade. Está sempre pronto para você usar, é leve e resolve o problema rapidamente. Sim. Ficou barato, então. Né? Tem muito essas coisas, às vezes as pessoas não analisam. Eu sempre falo, tem algumas coisas na minha casa que eu falo que não tem valor, de tão bom que é. Uma é o portão automático. Pronto. Quem mora em casa e tem que abrir o portão, não tem coisa pior que é abrir e fechar o portão. Com chuva. De qualquer jeito, com chuva é pior. E é seguro. Sim. Então aí você vai lá, aperta aquilo, abre, fecha, você olha assim, você fala, ufa, acabou. Uma maravilha. Cada vez que o meu portão abre e fecha, eu fico feliz. É barato. É barato, não é verdade? É verdade. Né? Então, amigo, aí a gente podia, como você falou, ficar falando horas aqui sobre trocando informação de trabalho, cliente. Então, eu queria até falar um pouco de cliente e varejo. A gente trabalha muito. Eu quero saber onde vai, porque o que eu quero aqui? Tá? Eu quero dar para a nossa assistência uma ideia de como trabalhar melhor os seus produtos. Que sair daquela coisa, eu tenho que ter o mais barato, eu tenho que vender o mais barato. Né? E isso a gente nem falou aqui agora, mas a gente sabe. O preço do WD-40, que é líder de mercado, é muito mais caro que a marca que está em segundo lugar. Uhum. Né? Verdade. Como é que uma coisa mais cara, e não vou falar tão mais cara, mas mais cara, pode ser líder, não é? Os benefícios. Sim. Os benefícios. É aquilo que a gente falou, é o portão automático, o aspirador. Então, a pessoa o consumidor que usa um profissional ou um robista. Outra coisa, Haroldo, o WD tem uma vantagem, ele não tem sazonalidade, ou seja, vende no inverno e no verão, homem e mulher compram, e jovem e adultos usam. Para nós é um segredo. Vende no norte e no sul, leste e oeste. Então, você não precisa ter um treinamento muito especial para usar o produto, que é outra vantagem. E eu como fabricante, preciso te informar de mais usos. Tá. Mas por quê? Porque a pessoa percebe, o consumidor percebe o valor que tem o produto para ele. E uma outra coisa que a gente trabalha muito é a pulverização do produto. Sim. O produto tem que estar disponível no ponto de venda para que o consumidor pegue. Sim, então, tem que estar ali na frente dele. Tem que facilitar. Né? Tem que facilitar. Não, tem que estar em algum lugar que ele se precisar. Vou contar uma coisa para você. Nós temos WD em 2 grandes redes de farmácias. Por quê? Você pode precisar de um WD. Você não vai numa farmácia comprar, mas se você estiver passando pela farmácia, né, se foi comprar um medicamento, qualquer coisa, ou até comprar um sorvete, puxa, acabou meu WD, tá lá.
Sim, eu vou te contar uma coisa. Uma vez eu estava na fila de um grande home center e aí tava o casal, e vocês são muito bons nesse negócio, ou é na ponta da gôndola ou no corredor, na fila, né? Na Do fila check-out lá. do check-out. E eu vi a esposa falar pro marido: ô João, nós temos WD em casa? Não precisa. Quer dizer, WD é o nome carinhoso do WD-40. Isso. Então, e o marido falou: não, eu acho que. Não sei. Falou, mas mesmo assim eu vou pegar. Pegou e levou. E aí, gente? Uma vez eu encontrei um consumidor que chegou para mim e falou o seguinte: eu tenho no mínimo 3 latas de WD na minha casa. E quando acaba uma, me dá palpitação que eu preciso comprar outra, porque eu posso ficar sem. Sim. Eu falei, mas você é um viciado. Ele falou, total. Eu falei, que bom. Mas a dona Fabiola pensa do mesmo jeito. Tá? E olha que ela passa assim, ela vai lá, ela limpa o fogão. Ela é aquela que gosta de fazer as coisas. Ela limpa o fogão, aí ela pega, passa no tampo, né? Tanto no vidro quanto Na parte de inox ali. Na parte de inox. Porque ela sabe que ali o que cair não vai colar. É isso aí. No box. Box de banheiro. Box do banheiro. Ele tira todas aquelas manchas de sabão. Isso, e não deixa colar mais, quer dizer. E ela, eu não vou lembrar agora, mas ela sabe quantos meses duram. E olha que na minha casa é alto tráfego. Né? É, alto tráfego. Sim, são 6 pessoas. E na verdade o que a gente faz? Tenta colocar no maior número possível de pontos de venda, inclusive dentro da mesma loja a gente coloca em mais de um ponto, quando possível. Como você falou, no checkout, o WD você pode usar, por exemplo, na área de utilidades, na área de ferramentas, dentro de uma loja. Na parte de fogões, então depende do tipo de loja, você pode ter o produto, porque você tem um usuário para aquilo, Sim. e isso tem que estar disponível para ele. Essa é a grande sacada do varejo, facilitar a disponibilidade do produto. Tá. E para o cliente, o lojista, o que ele quer é vender. E se você orientá-lo como expor o produto e vender, para ele está ótimo. Sim. Né? E você gera uma cadeia de negócio. Então, eu trouxe o consumidor para dentro da loja, que vai até um distribuidor, que vem até a fábrica. Aí a coisa gira e você tem Você falou isso um da ciclo. exposição. E eu lembro que tem um detalhe, que é aquela tira, que é uma invenção brasileira, da WD Brasil, não é isso? Que você põe as latas assim, porque era para outra coisa, não era para nada do segmento, não era isso? Aquilo a gente chamou de clip strip. Clip strip é uma tira que você dependura, né, que gruda e tal. Esse é um expositor que você vê no mercado. Eu tive na verdade, eu tive no Chile, sei lá, 25 anos atrás, e fui numa loja, era uma farmácia, e vi aquilo, falei, putz, isso é interessante. Mas o que era? Era tipo Cebion, alguma coisa assim, um tubinho, não era? Uma coisa que era dependurada naquilo, mas não era nem o modelo que a gente desenvolveu, porque a nossa lata era um pouco mais pesada. Sim. Mas aí trouxemos, bolamos, algum louco fabricante falou que dava para fazer, e a gente começou a fazer essa tira para ter mais pontos de venda dentro de um estabelecimento comercial. É um expositor extremamente barato. Barato, né? Dá resultado, e você consegue... Nós chegamos a ter, uma desses home center, como você falou, chegamos a ter 40 pontos de venda dentro da mesma loja. Olha só. E aí a gente passou a ser o produto, segundo essa rede, ele era o mais vendido, era o item que mais se vendia, e se vendia em todas as lojas todos os dias. Ou seja, não tinha uma loja que não vendia uma unidade do nosso produto. E eles tinham mais de 100 lojas. Tem mais de 100 lojas. Tá. Né? Então é a loja de home center, ou é a loja de utilidade de vestuário? Não, é home center. É home center. Não, você está falando da Avan? A Avan tem WD-40, o Leroy Merlin tem Telha Norte, e aí todos, né? Eu posso falar Ferreira Costa, nós estamos em todos os estados, todos os grandes home centers, e novos negócios estão aparecendo. E a gente está sempre atendendo, dando treinamento, volto a falar. Eu não consigo vender um produto para um cliente sem dar treinamento para ele. É o que você faz. Você tem que dar treinamento para o teu vendedor, do teu cliente, e para o consumidor. Sim. Aí você faz o ciclo perfeito da venda. Sim. Porque este consumidor, usuário,
vai voltar e vai comprar do lojista, que vai comprar teu, e a coisa roda assim. Deixa eu até dar um detalhe para o pessoal aqui que está assistindo a gente. A marca de vocês é tão confiável e em alguns anos atrás a gente sentou um dia e falou assim: ô, Bordoni, você pode me dar umas latas para eu colocar nos meus produtos? Que nós temos as ferramentas Finca Pinos. Isso. A pólvora e a gás, agora a gás. E você falou: não, é uma boa ideia, que aí eu vou te falar da história das amostras. Isso. E aí são milhares e milhares de amostras fornecidas por vocês para nós. Por duas situações. Primeiro, a gente descobriu que o nosso usuário da construção civil ama a WD-40. E a outra coisa que a gente deixa a nossa marca muito mais forte. E eu falo aqui. Hoje eu falei, não, mas ontem eu falei que eu peguei aqui, dei uma brincadinha e falei assim: olha, vocês conhecem esta marca? WD-40, WD-40. Falei, tanto que eu tinha alguns, eu entreguei na hora ali, para quem falou primeiro as amostrinhas. Falei assim, sabe por que eu estou falando deles? Porque toda a ferramenta nossa que você compra, seja da Âncora ou a pós-venda da Enel, você recebe um desse. E se a WD confia na Âncora, por que você não vai confiar? O óleo multi-user, o óleo multi-uso mais famoso do mundo, tá? Os bons estão sempre juntos. Você traz a gente. Bom, a estratégia, um dia você falou, puxa, o meu usuário às vezes ele não faz a manutenção correta no equipamento. Vamos supor, ele está numa obra, molhou a ferramenta, o Finca Pino. Ele não tem um produto ali na hora, ele não sabe, ele só sabe apertar, dar a descarga, ficar e fazer o trabalho dele. A manutenção não é com ele. Tá. 2 horas depois, essa ferramenta não está funcionando. Ele não executa o serviço. Aí é custo para o empreiteiro, atrasa a obra. E você um dia chegou e falou, poxa, se a gente desse essa lata junto e falasse para ele, ó, se der algum problema, você espirra aí. Bom, foi a solução para o teu problema e eu consegui fazer com que esse produto chegasse na mão de um usuário. Sim. E amanhã ele vai passar a comprar e confiar no produto. Lembra a história de subir numa torre de 40 metros e o equipamento dá defeito ou não funcionar? Bom, o cara está numa obra, ele está a 100 quilômetros de distância construindo um galpão ou uma ponte ou não sei aonde. Ele precisa que esse Finca Pino funcione. Não, foi bem assim. E a situação, eu lembro como se fosse hoje, ele pegou um óleo qualquer, cheio de gordura, daqui a pouco, ele cheio de gordura, e o que acontece? A pólvora, o pó de pólvora impregnou e virou uma graxa negativa, tá? A gente indica isso que trava o equipamento. Tem que ser limpas e tirar todo o pó. E o WD, o que ele fez? Ele dá uma limpada bem legal e não deixa tanto aglomerar a pólvora. Você não vira aquela maçaroca que não é interessante isso. E ainda tem uma situação. Que ali cria uma carbonização, né? Isso. E o WD ele remove essa carbonização. Isso, e tem um detalhe também. Eventualmente, se o usuário não usou a nossa pólvora, que eu tenho certeza que ela queima 100%, tá? Tem outras marcas que às vezes ela não queima 100% e ela fica dentro da ferramenta. Você coloca uma gordura lá, pólvora não queimada, junto com uma gordura que vira uma bolinha de quê? De explosivo. Ah, é? Aumenta Sim, a detonação? o risco de uma detonação fora da cuba é possível, tá? Eu não sabia disso. Então, por isso que a ferramenta tem que ser muito bem limpa. Tá? E a gente fala, só coloque, e a gente fala assim, quando abre a ferramenta, só coloque WD aqui, aqui e aqui. Ah, mas é só isso, porque vai funcionar. Tá? A gente faz uma leve camada e até dá uma passada do pano para passar por ele inteiro, porque é um produto, aí ele é barato, você vai usar pouco, né? Isso a gente fala. E vai resolver bastante. Vai resolver bastante. Porque nós estamos falando de custo, preço de obra, preço de mão de obra. Sim. Aí você tem um produto... Tempo parado, né? Tempo parado. Você tem uma lata de produto, né, que vai te resolver, vai durar bastante, vai proteger seu equipamento, o resultado final é um serviço bem feito e o teu cliente está garantido. Você vai ter nova obra. Essa é a ideia. Vamos lá. Aí eu comecei a falar de amostra.
quando a gente vê, e até a gente vê outros profissionais falando, não, eles dão muita amostra. Vocês dão muita amostra. São números gigantescos, não sei nem se você tem. Todos os anos. Todos os anos. E eu falo, e às vezes já falo, poxa, porque, bom, nós trabalhamos no mesmo grupo. E aí o pessoal me pergunta, mas ele dá tanta amostra? Eu falo, você acha? Se tivesse perdendo dinheiro, eles estavam trabalhando há 25, 30 anos dessa maneira, né? O que é a amostra no negócio? Assim, o que ele representa em termos de números, mas o que ele te representa, qual é o retorno que ele te dá? Eu te falei do nosso caso. A gente agrega marca e produto de qualidade ao nosso. A amostra de WD-40 é uma oportunidade que o consumidor tem de experimentar o meu produto. Sim. Pronto. E se ele experimenta, ele comprova a eficiência ou a solução que ele deu para o problema dele, e amanhã ele pode ir em qualquer loja, numa farmácia, num home center, numa loja de uso profissional e comprar o meu produto. Pronto. Sim. Ficou muito barato. Ficou, né? Na verdade, eu dou oportunidade para o consumidor, seja ele profissional ou hobbyista, de ter contato com o meu produto. Sim. Esse é o negócio. Uma expressão, né? Que você... Como é que é? O primeiro você dá? É. E você pode falar do jeito que você... A amostra de WD-40 é igual uma droga. A primeira cheirada nós damos, a segunda você tem que comprar depois. Tá certo. Então, na verdade, até produtos de consumo, como um refrigerante ou um chocolate, às vezes você passa no supermercado, alguém te dá uma amostra. Você quase fala, puxa, é bom. Ele fez você estabelecer um contato com o produto dele, né? Ou eu já tomei vinho no supermercado. Pô, eu experimentei, gostei e comprei. Se ele não me dá, eu talvez não tivesse comprado aquela garrafa, né? Eu já vi uma situação que teve uma vez que veio uma pessoa e pegou um monte de WDs. E aí alguém falou, não, eu vou buscar. E você falou assim, não, deixa ele levar. Ele não vai usar tudo sozinho, com certeza ele vai dar para alguém. Vai. Não é isso? Foi então, mais ou menos essa conversa. É basicamente isso. Então, na verdade, isso tem um custo para nós, mas é um custo de marketing. E eu não chamo de custo, eu chamo de investimento em marketing. Né? Sim. Nós estamos numa feira, vocês estão, a Âncora e a Angel está com um stand enorme, lindo, parabéns, muito bom gosto. Tem gente dando demonstração técnica aí nos 4 cantos do teu stand. Isso é custo ou é investimento? Isso é investimento, você está construindo alguma coisa. Está construindo conceito, você está construindo consumidor. Né? Se você falar que é custo, não venha. Sim. Né? Você deve ter aqui pelo menos uns 70, 80 profissionais. 80 profissionais, 80 todos profissionais. os dias aqui na feira. Isso. Nós estamos aqui num estúdio, tem técnicos de som, tem câmeras e tal. E para quê? Para levar conhecimento para as pessoas. Então, você aí que está ouvindo, fala para os teus amigos assistirem esse podcast, assistirem esse vídeo, para aprender um pouco aqui com o Haroldo, e se aprender comigo, então, ótimo também. Sim. Desculpa. Olha, gente, aí eu falando aqui, eu aprendi muita coisa com ele. Inclusive tem aquela história, né? Se te sobrar R$1, você vai gastar R$1 de marketing, não é isso que você fala? Sim. Ou era $1? Bom, era dólar, alguma coisa. Um dinheiro, pronto. Um dinheiro, tá? O marketing... Eu vou contar uma outra coisa para você. Vamos falar de marketing pessoal. Por que a mulher faz a unha, arruma o cabelo, se pinta? Sim. Ela está fazendo um marketing para uma conquista, para o marido... Para a competição, né? Competição, sei lá. O homem, da mesma forma, né? A gente, quem tem cabelo, corta cabelo, deixa a barba, faz isso, faz aquilo, emagrece. Para quê? Marketing. Sim. Esse é o nosso marketing. Você tem que vender a sua imagem toda hora. Sim. Né? E nós temos que vender o nosso produto. Dando amostra, expondo o produto, vindo na feira. Esse é o meu jeito de fazer. E é isso que deu certo no WD-40. A gente está quase acabando, mas eu não posso deixar de identificar e falar uma coisa. O atendimento, o endomarketing seu, tá? A gente sempre trabalhando no seu grupo, eu com a minha experiência, e depois, dentro e fora, você sempre do mesmo jeito, sempre muito preocupado com o bem-estar do seu colaborador. Eu lembro que você falava assim, o que você gosta de comer? A gente trabalhando, aí uma regra,
Lembra que eu falei para você, Bordoni, tem uma série de regras que eu sigo aqui para trabalhar na feira. Aí você falou, só tem uma regra, ninguém senta. Lembra que você me falou isso? E depois, no final do dia, você sabia que cada um gostava ou de consumir, de beber ou de comer e estava ali para ele, né? E isso essa valorização do profissional entra muito no jogo também. Sim. Você não tem nenhuma pessoa que trabalha no grupo ou na marca porque simplesmente está trabalhando, porque o cara é apaixonado e está no time, não é verdade? Eu gosto de trabalhar sempre em equipe. Então a equipe é importante para mim. Porque uma pessoa faz um trabalho, uma equipe ganha o jogo, ganha a guerra, né? Sim. Uma equipe constrói um edifício mais alto e um profissional sozinho, ele vai executar alguma coisa, mas se tiver em grupo. Então eu sempre me preocupei com o grupo, com a equipe. Eu sou altamente agregador. Eu não consigo ir numa festa e se eu ver uma pessoa sem um copo, eu vou lá e pegar um copo para ele. Eu pego uma cadeira, eu converso, eu gosto de agregar. Você põe no jogo. Põe no jogo, eu ponho no jogo. Tira do banco e põe no jogo. Pronto. Isso é o time. Isso é o time. E eu gosto que as pessoas... eu já falei aqui, mas eu não determino o que você tem que fazer. Eu estabeleço um objetivo. Como é que você vai fazer? Eu posso ajudá-lo. Sim. Né? Ajudar a atingir aquele objetivo, mas da sua forma, do seu jeito. Então, por exemplo, eu pego um texto de algum assistente meu, eu não escreveria daquele jeito, mas eu olho e falo, vai atingir o objetivo. Sim. Agora, se tiver algum erro, ok, eu falo, olha, isso aqui tem um erro, nós temos que corrigir. Mas o texto é dele. Tá bom, eu sei que ele vai melhorar depois. E vai melhorar, e conseguimos melhorar. Então, o meu jeito de trabalhar com pessoas, e aí eu sempre, eu trato as pessoas sempre igual. Sim. Eu tenho uma história, a minha vizinha da frente, uma senhorinha... Só que eu vou falar assim, eu vou ter que falar uma frase e aí você conta a história da sua vizinha. Tá bom. Tá? A gente está quase no final, ou praticamente no final, Sim. E eu vou falar uma coisa. Carlos Bordoni, fala aí, mestre. E aí você pode falar a história da sua vizinha. Vou falar a história de uma vizinha. Uma senhora de 80 anos, faleceu na frente da minha casa, e eu cumprimentava ela todas as manhãs, durante 7 anos, 8 talvez. Um dia eu saio com a minha esposa, e eu não cumprimentei, porque eu estava conversando com a minha mulher, a senhora, bom dia, seu Carlos. A minha mulher entrou no carro e falou, ela te cumprimentou? Eu falei, eu cumprimento ela há 7 anos, ela nunca me cumprimentou. Mas me faz mal eu não cumprimentá-la. O fato dela não responder, para mim, não me faz mal. Sim. Agora, eu me sinto mal em não cumprimentá-la. Ou seja, quando ela me retribuiu, eu fiquei muito feliz. Mas eu sou assim, não sei se você lembra, mas as pessoas perguntam, oi Bordoni, tudo bem? Eu falo, não, está excelente. Porque está excelente. Se está chovendo, está bom. Se está sol, está bom. Se eu estou trabalhando, está bom. Se eu estou dormindo, está bom também. E eu passo, e você sabe disso, você também faz isso, nós passamos 8 horas dentro dessa feira, eu não almoço, eu não como. Eu tomo água, quando eu estou com uma necessidade de alguma coisa, eu como uma maçã. Eu não gosto de parar para comer, porque eu acho que eu perco tempo. E você emagrece aqui na feira, eu emagreço na feira. Porque eu acho que eu estou perdendo tempo se eu parar para comer. Olha, até ontem eu perdi 3 quilos. Olha lá. Tá? Nós recuperamos depois. Depois a gente recupera, não tem problema. E eu sei, realmente você falou uma coisa. A sua vizinha, você fez a sua metade. Isso aí. Tá? Isso aí. Você foi até ela. E no dia que você não foi, ela veio até você. Então o resultado foi atingido, não foi? Então, aí você falou do endomarketing. Eu me preocupo muito, não com o que os outros pensem. Eu me preocupo que as pessoas se relacionem bem. Da minha equipe, do meu grupo, da festa que eu estou, meus colegas. Sim. Né? Eu, nessa feira, eu junto pessoas. Eu juntei o diretor da Stanley com um industrial que está construindo uma obra. Para mim, é meu prazer juntar pontas. Sim. Né? E se der negócios, ótimo. Sim. Seu Carlos... Se ficou alguma coisa, me perdoe. Não, a gente vai ter que fazer mais uns 3 desse. Eu não tenho como agradecer a oportunidade. E gente, só para vocês saberem,
Bordoni é uma pessoa ocupada, tá? Mas ele é dedicado aos amigos também. Mas eu liguei para ele, eu mandei um áudio, falei, Bordoni, eu queria convidar você para fazer um projeto novo, que é o podcast da Âncora. Ele não me respondeu por áudio, ele me ligou, aí ele pediu para eu perguntar para ele de novo, ele falou assim, posso pensar? Eu falei, pode, lógico. Ele, tá bom. E foi na hora, tá? É isso aqui, ó. Só uma outra coisa, amigo. Eu estava com passagem marcada para ontem, comprada. Quando você falou que o podcast era hoje, eu mandei alterar para fazer aqui. Consideração a você, sim, a Âncora, aos amigos. Você é um encantador. Você encanta os clientes, você encanta os usuários. Querido, muito obrigado. Muito bom mesmo, tá? Eu gosto de você de graça, cara. Eu também, eu também. Que Deus te ajude sempre. Tá. Você também, a Magali, os meninos. Obrigado. Que não são tão meninos assim, tá? Tá bom, um abraço. Muito obrigado. Gente, olha, esse aqui foi uma das edições mais especiais que eu apresentei até agora, aqui no Fala Aí, Mestre, que é o podcast do Âncora Group. Aguardo vocês na próxima edição. Um forte abraço.